porque vocês mostraram uma empolgação, uma vontade de debater que eu achei fenomenal, tá? Fenomenal. Eu fico muito feliz de que essa experiência que vocês foram minhas cobaias, tá? Primeiro grupo, primeiro turma com que eu trabalhei assim, dessa forma. E, olha, eu também sinto um cheirinho aí de, não vou dizer 10, mas uma nota muito boa, tá, pessoal? E todo mundo participou, todo mundo empolgou, isso aí foi para mim o essencial. E agora a gente vai começar. Não precisa ser muito longo, não precisa ser muito extenso, a gente não precisa se demorar muito, tá? Se possível, se vocês puderem abrir a câmera, eu fico feliz na hora que vocês tiverem, o grupo estiver apresentando. Não precisa abrir todo mundo, mas quem estiver apresentando, se puder abrir a câmera, até para me tirar umas fotinhas da gente. Ficaria grato. Todo mundo do grupo 1 está aqui? Quem estava no meu dia, quem estava em aula desde o princípio. Então, se apresentem. Deixa eu só abrir aqui para a gente poder colocar para todo mundo. Eu tive que trocar, eu acabei trocando de computador. Eu peguei o notebook da minha esposa para ver se funcionava, não funcionou, não. E aí, os documentos que estavam no meu computador acabaram ficando por lá mesmo. Deixa eu só achar aqui, virar para trabalho em grupo. E o grupo 1 ficou com... Me ajudem aí. Júlia, Poliane, Sandro e Edival. Isso. E vocês ficaram com o V de V de Vingança, né? Vingança, isso. V de Vingança. Ficaram, óbvio, com o Perfeição. Lobo. E qual a música? Perfeição, do Legião Urbana. Perfeição do Legião Urbana. Mas dá para fazer um trabalho surreal com isso aí. Então, por favor, fiquem à vontade, o palco é de vocês. Bom, eu vou ler um resumo sobre o V de Vingança. Tá. Que fala... Pode falar? Pode falar. O protagonista é um revolucionário carismático que tem como objetivo gerar mudanças a qualquer custo sobre um governo corrupto. Ele se inspirou em um conspirador e especialista em explosivo, que tinha como finalidade assassinar o rei da Inglaterra, explodindo o parlamento. O protagonista, conhecido como V, é uma vítima do governo. Ele representa a revolta e a busca pela justiça. No filme, ele salvou uma jovem que vivia sob a opressão do governo. E essa jovem descobriu na revolta uma oportunidade de uma sociedade melhor. No desenrolar desse filme também fala, né, que ele foi preso, né, e viveu numa cela através desse governo corrupto. Do lado da cela, ele conheceu uma outra prisioneira que sempre comunicava com ele através de cartinha por um buraco. E com base nela, no sofrimento dela, no tudo que ela passou, que ele resolveu fazer essa revolta. E quando ele salvou essa jovem, ele prendeu essa jovem na casa dele, levou para a casa dele e sempre dava essa cartinha para ela. E até ela descobrir que se tratava de uma pessoa que passou por tudo aquilo que ela estava lendo naquelas cartinhas que ele passava. Exatamente. Aí, como o Sandro falou aqui pra gente, né? Você quer continuar, Sandro? Vou terminar de ler aqui. Eu vou terminar de ler esse resumo aqui. Então o filme, depois que ele salvou essa jovem que vivia sob a opressão do governo, né? E ela descobriu que
que nessa revolta teria uma oportunidade de uma sociedade melhor. Aí, no desenrolar da história, em busca da verdade, no caso, a meu ponto de vista, quem buscava a verdade é o policial que investigava, né, o V. E nisso ele estava em busca da verdade, ele descobriu que o grande vilão da história era o governo que ele servia. E o suposto vilão era uma vítima deste governo, que tentava fazer entender, né, o povo que o povo não deve temer o governo, e sim o governo que deve temer o povo. Então, mas por mais que do meu ponto de vista, é uma vítima, né, da sociedade, a gente não pode ver, sim, como um herói. E como na obra do Leviatã fala, né, que em seu estado da natureza, os homens podem tudo e se utiliza de diversos meios para conseguir o que querem. Aí, quem quiser complementar alguma coisa, pode ficar à vontade. Julie? Então, como o Sandro explicou pra gente, né, um breve resumo sobre a nossa HQ, que é o V de Vingança, a história se passa em Londres, né, no ano de 1997. E lá, como o Sandro disse, é um governo totalitário, né, que governa ali em Londres, intitulado como A Cabeça, é o grupo que governa ali. Então, lá eles têm toque de recolher, tem câmeras por todo Londres, as pessoas não têm liberdade de expressão, e tem racionamento de carne, todas essas coisas de um mundo bem defasado mesmo. É que, na verdade, é uma história bem distópica, né? Porque na época que foi lançado, essa história seria meio que o futuro, né? Porque ela foi lançada acho que 1982, 1983, por aí, né? E aí, a história se passa em 1997, então é um futuro bem distópico, né? E, como o Sandro disse, Londres sofre por um governo totalitário e surge esse personagem V, que ele quer basicamente destruir as autoridades e levar a justiça, né, para a população, trazer o poder de volta para a população. Ele sofreu na mão do governo, ele foi preso num campo de concentração do governo, era um dos prisioneiros, se não me engano, V em relação ao número 5, em número romano, né, que eu não sei se era o número da cela dele ou se era o número de prisioneiro, que eu não me recordo agora. E então esse V é mais do que, na verdade, uma pessoa ali na história, né? Ele é uma ideia também, porque para ele os fins justificam os meios, porque ele quer, independente de qualquer coisa, destruir as autoridades, vandalizando, como explodindo o parlamento, explodindo vários pontos assim referenciais, matando policiais, que eram chamados de homem-dedo, né? Se eu não me engano. Então, para eles, os fins justificam os meios. E é isso. Sobre a história do V de Vingança, né? Agora, se a Júlia ou o Edival quiserem complementar falando alguma coisa sobre a história, para a gente começar a fazer uma correlação com as músicas, sinta-se à vontade. O que me intrigou bastante é que, como eles vivem, como lá no quadrinho, eles tem uma parte do quadrinho que a menina que o V consegue salvar lá dos militares, ele fala bem assim para ela. Ele leva ele para onde ele mora, né? E ele mostra os livros que ele tem lá, coisa que no normal eles não têm possibilidade de ter. Aí ele fala bem assim, ela fala bem assim para ele, sobre as músicas. A música é maravilhosa, você deve me achar burra. Até hoje só ouvi as marchas militares que tocam na rádio. Então dá de ver que eles não têm esse acesso. Acesso à música, acesso a livros. Então, fazendo uma correlação com o mundo de hoje, nós vemos que, na maioria das vezes, eles tentam tirar verbas da educação, verbas de pesquisas, e isso meio que faz para alienar nós, e como fez na época da ditadura e do nazismo.
Edival, se você quiser complementar alguma coisa também, para a gente começar a falar das músicas. Professor, o senhor está mudo. Aí demonstrou também que o V ele foi um grande líder, né, no caso do filme. Porque o objetivo dele, ele levou todas aquelas pessoas a usarem máscara e ir para as ruas. No caso da máscara, ele espelhou naquela pessoa revolucionária que tentou matar o rei na época. Guy Fawkes. Eu ia falar isso, Kelvin. Ah, o Edival caiu, né? O Edival caiu a internet dele. Sem problema, então. Então, acho que a gente já pode começar a fazer a relação com a música, né? Que a gente só falou da história até então. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Acho que não. Então, a nossa música, né? A gente ficou com a música Perfeição, da Legião Urbana, que, na verdade, é bem uma ironia, né? Que de perfeição não tem nada, porque a música se trata de coisas ruins que acontecem na humanidade, inclusive coisas bem atuais, não são coisas do passado, até a música foi feita há bastante tempo, mas ainda é uma realidade nossa. E a música fala para a gente celebrar, para brindar, para celebrar coisas que, na verdade, ele ironiza, né? Coisas que, na verdade, não seriam para comemorar, e sim para se pensar. Coisas que, por exemplo, a educação, a fome, desemprego, trabalho escravo, todas essas pautas, né, que são bem importantes, que perduram até hoje em dia, né, apesar da música e da história também, coisas que você vê com relação à música e com relação à história, tem até o dia de hoje, apesar de ser bem antiga. Então, uma das relações que a gente fez com essa música, inclusive com a música também da Pitty, o Lobo, a gente percebeu que mais tem de semelhança é o egoísmo do ser humano. E como na música da Pitty também fala, né? Tem uma frase da música da Pitty que me chama muita atenção, que inclusive é uma frase de Hobbes, que o homem é o lobo do homem. Significa, né, o conflito entre os homens, que o homem é o maior inimigo do homem. E também, na música do Legião Urbana, faz bastante críticas ao governo, mas o governo também é feito de homem, de ser humano. Então, para mim, essa frase meio que resume tudo, né? O homem é o lobo do homem, é o maior inimigo, e que de todas as ameaças, de todos os conflitos, o pior é quando isso envolve outras pessoas. Então, essa é uma das relações que a gente conseguiu fazer entre o quadrinho e as músicas, essas questões problemáticas com o governo, com a sociedade, que perduram até hoje em dia. Só assim, algumas coisas. Muito bom o trabalho de vocês. Alguém quer mais falar? Alguém mais do grupo quer falar? Voltei aqui, professor, voltei. Oi. Voltei aqui. Mas posso falar ainda? Fique à vontade. Então, eu não ouvi o que os colegas falaram, né? Mas já agradeço. E nós vemos aí, eu queria falar mais sobre a questão da música Perfeição. Na verdade, é uma crítica à sociedade brasileira e ao ser humano como um todo. Porque celebrar, comemorar, vibrar com tudo aquilo que está de errado no nosso país. E a culpa acaba sendo do próprio ser humano, do próprio brasileiro, do próprio eleitor, que escolhe mal os seus governantes. Isso aí tudo se dá por questão de uma alienação, como no final a música diz. Vamos celebrar também quem cantou esta música. Ou seja, é bonito, o ritmo é bonito, então a turma vai no embalo. Quando, na verdade, falta políticas públicas, falta boa vontade dos nossos governantes. Questão de hospitais, recuperação de estradas, emprego, alimentação, enfim, falta tudo aquilo que nós necessitamos para termos uma vida digna aqui no nosso país. Então, o que nós vemos, na verdade, é uma baderna total, é uma inversão de valores. Mas, para quem está no poder, aí está as mil maravilhas. Para você ter uma ideia, aqui no nosso estado, no meu estado aqui do Amazonas, o nosso governo aqui comprou respiradores de fábrica de vinho. É só aqui mesmo que se compra respiradores de fábrica de vinho. Comprovadamente, o Ministério Público investigou, o Roberto Cabrini esteve na nossa capital do Amazonas, fez toda a investigação, mas não aconteceu nada. A justiça liberou, está tudo normal, está tudo legal.
Então, aí é praia, é futebol, é carnaval, como a própria música aí fala, no mês de fevereiro, etc. Então, é isso que a gente vê. Falta políticas públicas, falta boa vontade dos governantes, falta amor, como a música fala. E aí, por outro lado, o povo alienado. É isso que a gente vê. Obrigado. Foi o Pão e Circo, né, Edival, que você tinha comentado quando a gente estava discutindo, né? Que a música fala sobre isso, sobre carnaval, vamos comemorar, não sei o quê. Meio que uma cortina de fumaça para tudo que está acontecendo, né? No Brasil atualmente. Exatamente, Poliane. Muito boa a relação de vocês. E eu acho interessante que vocês fazem essa correlação. A gente trabalhou ao longo da nossa disciplina a formação da sociedade e como que a formação da sociedade está deficitária. Vocês colocaram isso, né? A gente, como pensa, a música do Legião Urbana é da década de 80. O V de Vingança também é da década de 80. O Lobo é mais recente, mas ele traz um conceito filosófico de 200 anos atrás. Essa E música eles Legião todos falam... Urbana, essa Hã? música Legião Urbana, por mais que seja antiga, ela fala da nossa realidade, de tudo que nós estamos passando no momento, ironizando Extremamente atual. o governo e a estupidez. Quando fala sobre política, ela fala sobre saneamento, que a música fala que a gente bebe água podre e ainda paga por ela. Entendeu? E no final Sim. ele ainda fala que devemos ter esperança de um futuro melhor. Mas o grande problema, além do governo que ela ironiza, é a estupidez humana. Entendeu? Eu Vamos acredito celebrar a que estupidez humana, a estupidez de todas as nações. E a Júlia falou uma coisa sobre a questão das ideias, né, do ideal. Tem uma frase no filme do V de Vingança, não está no recorte de vocês, mas ela é bem impactante, eu gosto muito dela. Quando eles atiram contra o V, né, várias e várias vezes, e aí um dos vilões pergunta assim, por que você não morre? E ele fala uma coisa que é extremamente impactante. Embaixo desta capa não existe apenas carne. Embaixo dessa máscara não existe apenas carne. Embaixo dessa máscara existe uma ideia. E ideias são a prova de balas. É impactante isso. Né? Todo o V de Vingança ele é impactante. A Júlia trouxe a questão da cultura. E como que a cultura é uma das primeiras coisas que são vilipendiadas quando a gente fala em qualquer processo de ditadura. Né? E a ditadura ela é sempre imposta por humanos que estão fazendo pagar seu próprio egoísmo. Então a gente consegue fazer, dentro dessas 3 materiais que eu passei para vocês, uma coisa bem interessante. Essa correlação entre tudo. Né? Como é que a gente conseguiu chegar nessa situação. E eu acho que vocês trabalharam muito bem. Parabéns ao grupo. Só Alguém... finalizando, Obrigada, o senhor falou mesmo que a ideia perdura, né? No filme, a ideia permaneceu. Tanto é Sim. que ele morreu, mas se vestiram, né? Com a máscara e a roupa dele, e a ideia dele continuou. Máscara de Guy Fawkes. Alguém fora do grupo quer fazer algum comentário, algum questionamento, alguma posição? Muito obrigado ao grupo 1. Parabéns mais uma vez. E